Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, Ford Mondeo 2007. Então pessoal, esse aqui é um Ford Mondeo de quarta geração. Ele foi vendido de 2007 até 2013 e ele é o único modelo de Ford Mondeo que não foi vendido no Brasil. No Brasil tivemos a primeira geração, a segunda, a terceira e a quinta com o nome de Ford Fusion. O Ford Fusion que era vendido nesse tempo aqui no Brasil, em 2007, era um carro completamente diferente desse. Esse aqui é um carro com base Ford, sendo que o Ford Fusion que foi vendido nessa época no Brasil, de 2006 até 2013, ele tinha base Mazda, então era um carro completamente diferente desse. Esse carro tem mais em comum com o Fusion novo do que com o Fusion 2006 a 12, né? Então ele é realmente um Ford europeu. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as características desse carro, como ele se assemelha a outros Fords da época, no que ele é diferente, né? Então começamos aqui pela chave, é uma chave normal do estilo canivete. Ela tem 3 botões, um para destrancar o carro, um para trancar e um para abrir o porta-malas. Nesse carro também existiu opção de chave presencial, mas esse aqui não, esse aqui é uma chave normal, canivete, normalzinha, igual tinha em outros carros da época, né? Aqui na lateral temos um repetidor de pisca, ainda não era no retrovisor nessa época, era aqui. E aqui temos o nosso número de chassi. Podem ver que começa por WF, ou seja, ele é um projeto da Ford da divisão alemã, né? Que W significa que é alemão. É interessante notar também que esse carro tem luz de cortesia aqui debaixo do retrovisor. Então, quando você abre a porta, fica iluminado o chão aqui nessa parte. Ele tem aqui também, só que aqui é só um refletor. Aqui realmente ela não acende, ok? Vamos agora conferir o interior do Mondeo. A primeira coisa que podemos notar nesse carro é que essa porta ela abre muito. Então, podem ver que ela abre quase 90 graus. Isso aqui é muito útil em carros de serviço, então se é um carro que eles presumem que seja usado para a polícia ou para algum serviço que precise de entrar e sair do carro rapidamente, é útil uma porta que abre 100%, porque tem carros que a porta abre, por exemplo, até aqui, né? Então esse aqui não, a porta abre em 90 graus. Então temos aqui os bancos, esse banco aqui tem um ajuste lombar e o restante das regulagens são quase todas manuais. Temos aqui, obviamente, a regulagem da inclinação. Esse encosto de cabeça aqui, obviamente, levanta e baixa, mas ele também tem essa regulagenzinha aqui de inclinação. Você pode regular de uma forma que fique mais confortável. Obviamente, temos aqui a nossa regulagem normal do banco para frente e para trás, né? E aqui temos a nossa regulagem de altura, que essa sim é elétrica. Então você pode regular o banco em altura eletronicamente. Nos modelos mais completos desse carro, temos mais regulagens elétricas. Como esse carro é um modelo intermediário, a única regulagem elétrica que temos é a regulagem de altura do banco. É interessante notar também que temos aqui uma soleira da Ford. Muitos carros dessa época começavam a pôr a marca do carro na soleira, né? Um toquezinho interessante. Esse carro também tinha um foco em segurança muito grande, especialmente para a época dele. Então, além de termos solda laser, temos aqui 9 airbags, ou seja, um para o motorista, um para o passageiro, um para cada banco dianteiro e os airbags de cortina. E o airbag de joelho para o motorista. Então esse carro estava muito bom a nível de segurança para a época dele, né? Vamos entrar nesse Ford e ver como é que é aqui dentro. Então esse aqui é o painel do nosso Ford Mondeo. Esse painel aqui, obviamente, é soft touch, como se esperaria de um carro dessa categoria, né? Mas o que me surpreende é que ele é soft touch até aqui embaixo. Então, muitos carros dessa categoria, o soft touch acabaria aqui. Aqui seria plástico duro. Esse carro não, esse carro tem soft touch até aqui atrás no console mesmo, muito bom. Eu não esperaria isso desse carro, né? Aqui nós temos nossas saídinhas de ar, são aquelas saídinhas de ar redondinhas da Ford, semelhantes ao que tem no Fiesta aqui também. Então, por um lado elas podem parecer um pouquinho básicas, mas eles fizeram esses acabamentinhos cromados aqui
para te dar uma aparência mais de luxo, né? E elas são bem satisfatórias de abrir e fechar. Eu não sou o maior fã dessas saidinhas de ar de plástico de abrir e fechar assim, mas elas funcionam, e isso que importa, né? Aqui na porta também temos o nosso acabamento soft touch aqui em cima. Temos esse acabamentinho aqui cromado que segue o painel. Temos também um tecidinho aqui na porta. Vidro elétrico para as 4 portas, todos com função One Touch, tanto para subir quanto para descer. E também temos aqui a trava de crianças para os vidros traseiros, né? Aqui nós temos nossa regulagem de retrovisor. Então aqui você escolhe o lado esquerdo, nenhum deles, ou direito. E você regula nesses botõezinhos aqui. Além disso, nesse modelo também temos rebatimento elétrico do retrovisor. Então temos esse pequeno botãozinho aqui em cima. Se você apertar nele, ele rebate os retrovisores. E se você apertar novamente, eles voltam para a posição que deveriam. Bem bacana essa função, principalmente para quem para o carro em lugar que não tem muito espaço, né? Isso realmente ajuda a posicionar o carro de uma forma a não atrapalhar mais ninguém. Uma coisa muito interessante nesse carro é esse painel aqui. Esse painel de instrumentos, além de ter o conta-rotações, o velocímetro, que marca 360, nível de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento, ele ainda tem essa telinha no meio aqui. E essa telinha é bem interessante, porque em 2007 eu não lembro de nenhum outro carro que tinha uma tela com essa qualidade. Quando tinha, né, tinha uma telinha de uma cor só, aqueles pixelzinhos pontilhados. Aqui não, aqui é uma tela realmente com várias funções e tem cores e é um LCD basicamente, né? Temos aqui a quilometragem do carro, esse carro está com 402.781 km. Aqui é a hora atual e aqui é a quilometragem parcial. Virando a chave nós vemos isso mostrar outras informações. Então podemos ver aqui que temos a autonomia do tanque, podemos mudar aqui para ver outras coisas. Então, por exemplo, atualmente está mostrando dados do rádio, que tá no modo auxiliar, né? Mas podemos entrar, por exemplo, em computador de bordo e escolher outras opções que temos. Autonomia, consumo médio ou velocidade média. Atualmente temos em autonomia. Na minha opinião, esse painel podia ser melhor utilizado, então podia mostrar mais coisas ao mesmo tempo aqui, mas é interessante ter, né? É interessante ver que temos aqui uma visão aérea do carro e quando ligamos o farol, por exemplo, ele mostra que está com o farol aceso. É um toquezinho interessante, né? Fora isso, a linha vermelha desse carro vai até 4.500 mais ou menos, que é porque esse carro é a diesel. Então, o carro a diesel, normalmente o motor roda bem menos, né, do que o carro a gasolina. Aqui nós temos o nosso interruptor de farol, desligado, meia luz, farol normal aceso, e aqui é o automático. Então aqui, quando ficar escuro, ele acende o farol automaticamente, e quando clareia um pouquinho mais, ele desativa. Eu deixo sempre nessa posição, não tem por que mexer, realmente. Aqui é a nossa regulagem elétrica dos faróis, então você pode baixar um pouco mais o farol quando você está levando alguma coisa pesada no carro. Aqui é a regulagem de luminosidade do painel. E aqui temos o farol de neblina dianteiro e o farol de neblina traseiro. Lembrando que esses aqui só ligam caso você tenha pelo menos aqui na meia luz, ok? Então, se a luz estiver apagada, eles não vão acender. Se você deixa o farol ligado e abre a porta, vai dar aquele toquezinho da Ford para te lembrar que você está fazendo coisa errada. Aqui nós temos, obviamente, os nossos controles de pisca, né? Lado esquerdo e lado direito. Puxa um pouquinho para fazer o sinal de luz. E se você puxar até o final, ele liga a luz alta, né? E aqui é para o limpador. Então essa é a posição desligada. Essa é a posição para ligar apenas uma vez. Essa aqui é a posição automática para ligar conforme o sensor de chuva. E aqui é a posição 1 e 2. Aqui é para lavar o vidro. E aqui é para você regular a sensibilidade do sensor de chuva. Então quanto mais para cima, mais facilmente ele vai ligar automaticamente. Eu gosto de ter no mínimo, que é só quando realmente está chovendo para ele ligar automaticamente. Aqui é a maçaneta de porta desse carro. Ela é bem típica da Ford dessa época. Você abre a porta por aqui e aqui você tranca. Se você fizer assim, ele tranca a porta. Se você abrir aqui, ele destranca. Esse volante aqui pode ser regulado tanto em altura quanto em profundidade. Te dá uma regulagem bem completa. E além disso, ele é revestido em couro. E temos vários botões aqui nele. Esses botões aqui são do rádio, então aumentar e diminuir o volume. A próxima faixa, ou faixa anterior, e mudo. Esses botões pretos aqui do centro são controles de cruise control. Então aqui você ativa, aqui você desativa, aqui você cancela. E aqui é para aumentar a velocidade, aqui para diminuir a velocidade, aqui para voltar a velocidade que o carro está.
E aqui são controles de navegação, principalmente para o computador de bordo. Aqui nesse painel central temos vários botõezinhos aqui de funções. Então aqui você desativa o controle de estabilidade. Aqui você controla se você quer ativar ou desativar os sensores de estacionamento. Esse carro tem sensores na frente e atrás. Aqui é o desembaçador de vidros dianteiro e aqui é o desembaçador de vidros traseiro. Esse desembaçador de vidros dianteiro é um opcional. Vários Ford vieram com isso, principalmente os Ford europeus, que não sei se vai dar para mostrar, mas você tem pequenos filamentos aqui no vidro. Talvez aqui não dê para mostrar em câmera. Aqui dá, acho que aparece. Esses filamentos funcionam de forma semelhante ao desembaçador traseiro. Então, normalmente você nem vê esses risquinhos, mas se você apertar aqui, o vidro desembaça mais rapidamente do que se você usasse outros métodos. É uma invenção bem bacana, bem útil. E poucos carros têm isso, né? E aqui, obviamente, temos o nosso botão do pisca-alerta, acessível para os dois lados. Essas duas molduras laterais aqui, eu não sei muito bem para que servem. Sei que nos modelos que tem chave presencial, o botão de ligar o carro fica aqui. Agora, não sei se ele tem dos dois lados, só por quando é um volante de um lado e o volante do outro. Mas se esse carro tivesse chave presencial, o botão de ligar o carro ficaria exatamente aqui. Aqui nós temos esse rádio, que é o Ford 6000 CD. É um rádio normal dessa época, quase todo Ford europeu tinha esse rádio. O Ford Focus que eu trouxe para o canal também tinha um rádio exatamente igual a esse. E ele já sentiu um pouquinho as marcas do tempo, né? Infelizmente. Aqui nós temos nosso controle de ar-condicionado. Então ele é dual zone. Aqui a gente regula a temperatura de um lado e aqui a temperatura do outro. Lembrando que eles não podem estar muito diferentes um do outro, então conforme você sobe de um lado, ele vai subindo do outro e vice-versa. Além disso, ele tem várias funções. Aqui você liga o modo automático. Aqui você liga e desliga o ar-condicionado, apertando no meio. Aqui é para aumentar e diminuir a velocidade da ventoinha. Aqui é para sincronizar os dois lados iguais, então se eu tenho aqui eu forço do outro lado para ficar igual, é o modo mono, né? Aqui é o botão para desembaçar. Ele direciona o ar do ar-condicionado para o para-brisa, para desembaçar mais depressa. A recirculação de ar, ligar e desligar. Os botões de mudar a posição, onde o ar vai soprar, então podemos fazer ela ligar todas, desligar todas e por aí vai. Tudo digital, né? E aqui temos botões para desligar ou ligar o sistema de ar. Então, não importa qual é a velocidade da ventoinha, se você apertar aqui ele desliga e se você apertar aqui ele liga na que estava antes. Bem interessante. Aqui nós temos um pequeno porta-objetos. Temos aqui dentro um cinzeirinho e um isqueiro ou tomada de 12 volts. Aqui embaixo temos também um pequeno espacinho para pôr alguma coisa. Temos dois porta-copos aqui no meio. Temos dois porta-objetos grandes, um em cada porta dianteira. Temos esse porta-objetos aqui embaixo. E temos aqui nosso encosto de braço, que você pode abrir em dois níveis. Se você só levantar sem abrir nada, você abre o primeiro nível, que é bem rasinho. E se você puxar aqui, você abre o segundo nível. E esse sim tem mais espaço para eu colocar alguma coisa. Aqui nós temos o câmbio desse carro. É um câmbio manual de 6 marchas. Saiu desse carro um câmbio manual de 5 marchas também. Alguns modelos saíram com um automático de 4 marchas, se eu não me engano. E alguns modelos lançaram com o famoso ou infame Power Shift, né? Tinha câmbio para todo gosto nesse modelo. E aqui temos o freio de mão. É um freio de mão manual, igual a todo carro da época. Nada a dizer sobre isso. E esse câmbio tem uns engates muito bons, muito macios. Realmente, de um Ford mais ou menos moderno, é o que se espera e é o que se tem, né? É um câmbio bastante bom. Aqui em cima temos alças de teto para todo mundo. Então, todas elas são dessas que voltam sozinhas, né? Aqui em cima temos um porta-óculos. Aqui nós temos a nossa luzinha de teto. Aqui você desliga, aqui você deixa ligado só quando as portas abrem. Aqui é ligado sempre. E aqui as luzes de leitura, né? Você pode ligar individualmente a luz de leitura de um lado e do outro. Esse quebra-sóis tem espelho e tem iluminação. A iluminação é aquela típica da Ford, em que você tem que ligar manualmente. Ela não liga automaticamente quando você abre o espelho igual muitas outras. Só que aqui a vantagem é que se você deixar ligado, ao fechar, ele automaticamente aperta ali um botão e desliga. Então ela desliga sozinha, mas liga só quando você quiser. Desse lado a mesma coisa. Aqui nós temos o nosso espelho retrovisor central. Nessa versão aqui ele é fotocrômico. E também temos atrás dele o sensor de chuva. Então temos aqui o nosso retrovisor mais completo para esse carro. Aqui temos o nosso porta-luvas. Ele desce suavemente. Aqui dentro temos nossa bolsinha de manual. Esse carro
Ele tem os manuais todos em português, ele é um carro tirado em Portugal mesmo, né? Foi comprado inicialmente em Portugal. E são aqueles típicos manuais da Ford, em que eles são tipo livros, né? Eles abrem assim na vertical. E não são a cores, né? Obviamente. Manuais a cores nessa época de carro realmente é pedir muito. Podem ver aqui em português, manual do proprietário. Temos aqui essa bolsinha original da Ford. A única coisa que eu não gostei muito nesse porta-malas é que não temos porta manual. Então ele tem que ficar solto junto com as outras coisas, não temos nenhum lugar dedicado para guardar ele. Pelo menos temos aqui um porta-canetas e temos essa ligação auxiliar do rádio que é bastante interessante, né? Você pode ligar aqui um cabinho auxiliar, ligar no telefone, que você consegue ouvir a sua música aqui no rádio. Vamos agora ver como é que é o espaço interno na traseira do Mondeo. Então começamos aqui, podemos ver que temos encosto de cabeça para os 3 ocupantes e cinto de 3 pontos também para os 3. Então, quanto a isso, não faltava segurança. E também temos aqui nosso encosto de braço, que já é esperado num carro dessa categoria, né? Aqui temos um encostinho de braço. Só não temos porta-copos aqui para o pessoal de trás. Realmente esse carro não tem nenhum que eu tenha encontrado. E aqui, além do cinto de 3 pontos e encosto de cabeça, temos também Isofix, que é bem importante para pessoal que tem criança pequena, né? Realmente é o jeito mais seguro de segurar a cadeirinha de criança. E esse banco também tem uma particularidade, mesmo o carro sendo sedã, os bancos dobram. E ele é bipartido, então dobra essa parte ali ou aquela ali. Para impedir que o cinto fique travado, você pode colocar ele aqui dentro. Então você bloqueia o cinto aqui, assim não fica preso atrás do banco quando você volta por ele. Agora vamos ver como é que é o espaço interno desse carro. Aqui atrás, esse carro é bem espaçoso, é bem agradável. Eu tenho 1,87 m e minha cabeça não pega aqui no teto. Os bancos também são bem confortáveis e tem uma inclinação boa. O Focus que eu tinha, ele era reto demais. Esse aqui não, esse aqui tem uma inclinaçãozinha até boa. Dá para viajar confortavelmente aqui atrás. E da mesma forma, o espaço aqui para as pernas também é muito bom. Eu tenho 1,87 m, o banco da frente está regulado para mim. E a situação para mim aqui atrás é essa. Realmente eu tenho bastante espaço para esticar. Muito confortável, muito espaçoso. Não dá para pedir mais do que isso num carro. Obviamente num carro que não seja de luxo, né? E aqui nós temos o acabamento da porta traseira. Ela é ligeiramente diferente do da frente, então essa parte aqui é um pouquinho mais dura. Esse aqui já é plástico, mesmo lá na frente sendo soft touch. Mas o tecidinho aqui temos igual. E aqui temos nosso tweeter e o alto-falante da porta aqui embaixo. E as maçanetas obviamente são iguais. Aqui é o botãozinho para abrir e fechar o vidro. Se você baixar, você vai ver que o vidro não baixa até o final. É o normal desse tipo de carro, né? Como faz o corte da roda traseira aqui na porta, realmente o vidro não pode baixar mais que isso. Uma coisa interessante desse carro é que normalmente tínhamos aqui a saída de ar traseira nessa parte aqui central. Nesse carro não, nesse carro temos nas laterais. Então é aqui que você regula se você quer ar aqui atrás ou não. Tanto de um lado quanto do outro. E aqui embaixo, para não dizer que não temos nada, temos aqui uma tomadinha de 12 volts e um pequeno cinzeirinho, ou porta-objetos, né? Da mesma forma, temos aqui uma luz de teto muito semelhante à que temos lá na frente. Então podemos ligar e ligar aqui as luzes de leitura de cada lado. E obviamente temos alças de teto para todos os ocupantes, o que meio que é esperado, mas hoje tem muito carro que tá vindo sem, né? A única coisa que faltava mesmo era algum tipo de porta-copos nesse encosto de braço, mas... E obviamente aqui no banco dianteiro temos porta-revistas, tanto de um lado quanto do outro. Então a traseira do Mondeo é assim, temos o símbolo da Ford no meio, aqui na esquerda escrito Mondeo, e na direita escrito TDCI, que é o motor a diesel, né? Turbo Diesel Common Rail Injection. Essas luzes aqui, elas parecem LED, mas não são. São lâmpadas halógenas, mas a lanterna tem uns buraquinhos que fazem parecer LED. Então se você fazer aqui piscar, parecem pequenas lâmpadazinhas, mas não, é uma lâmpada halógena só. Todas elas, não tem nenhum LED nesse carro, principalmente aqui atrás. Para abrir o porta-malas, tem duas maneiras.
ou vocês apertam aqui no botãozinho da chave, ou se não, com o carro destrancado, basta colocar a mão aqui embaixo e levantar ele. É um porta-malas deveras pesado, ele é um pouquinho pesadinho de levantar, mas depois que ele está numa posição, os amortecedores aguentam, né? Esse carro tem as dobradiças e amortecedores aqui. Por um lado é uma vantagem, porque não fica aqueles pescoços de ganso aqui dentro, né? Atrapalhando as malas que você coloca. De outra forma é uma certa desvantagem, porque a abertura da mala fica relativamente pequena. Então, esse porta-malas é gigante, realmente tem muito espaço aqui nesse porta-malas, só que a abertura dele é relativamente pequena. Então, se você tem uma mala muito grande, fica complicado de colocar ela aqui dentro. E aqui embaixo você tem o pneu sobressalente. É um pneu sobressalente que se diz temporário, e realmente é aquele pneu fininho, né? É um 25/90/16. Não é para andar longas distâncias e nem alta velocidade, né? Aqueles pneus sobressalentes só para te salvar numa emergência. Aqui você tem pequenos lugares de arrumações onde ficaria o triângulo e o macaco, por exemplo, ou você pode prender alguma compra mais pequena que você faça aqui. E aqui na parte de cima é obviamente tudo bem forradinho, como se espera num carro dessa categoria. Onde não se vê forro em carro nenhum é onde esse não tem, que é aqui em cima. Realmente é difícil ver um carro com forro aqui. E obviamente aqui temos uma luzinha de porta-mala para te ajudar a ver à noite. Para baixar o porta-mala você pode usar essa parte aqui para te ajudar. Você coloca ele aqui e já fecha. Esse aqui é o bocal do tanque de combustível do carro. Ele realmente não tem tampa, só quando você vai abastecer que ele abre com a própria bomba, né? Em vez de ter escrito diesel, né, para a pessoa saber que o carro é diesel, tem escrito Ford recomenda BP, que é aquela propaganda que a Ford fazia, né? Acho que a Ford teve um belo incentivo da BP para colocar isso em todos os carros, né, na época. E para fechar você pode colocar assim, ou bater com mais força, que também fecha igual. Vamos abrir o capô desse carro e ver como é que é lá embaixo. Esse carro aqui, a abertura do capô dele é normal. Puxa aqui. Ele tinha alguns Fords que eram aqui na frente, né? Esse não, esse é normal. Esse carro aqui tem uma manta acústica, que é como se espera num carro dessa categoria, né? Só que infelizmente não temos amortecedores de capô. Só temos realmente que pôr essa vaguetinha aqui. Num carro dessa categoria eu achava que valia a pena já ter os amortecedores, mas foi assim que a Ford fez e é assim que ele é, né? Então esse aqui é a tampa do motor. Esse motor aqui é o TDCi 1.8. Ele é chamado de Duratorque na Ford, né? Que nesse tempo Duratec eram os motores a gasolina e Duratorque os motores a diesel. E aqui temos as coisas normais que você encontra nesse carro. Então a bateria fica aqui, o nosso filtro de ar. Aqui nós temos o reservatório de direção hidráulica. A direção desse carro é 100% hidráulica, não é eletrohidráulica igual era no Focus. Esse carro é 100% hidráulica. E esse motor aqui é um motor que já tem algum tempo de mercado. É chamado de vários nomes, é chamado de Lynx, que é os motores baseados no antigo Endura D. Esse motor aqui existe desde os anos 80, só que mudou várias coisas em questão de sistema de injeção e taxa de compressão, né? Então, apesar de ser o mesmo motor, ele produz mais potência do que os motores dos anos 80, por razões óbvias, né? Mas é um motor relativamente confiável, relativamente simples de manter, e como ele existe há bastante tempo, ele é muito conhecido também. É um motor de concepção antiga, sim, mas é um motor que cumpre seu papel. Nesse carro em específico ele tem 125 cavalos, mas ele tinha também na versão de 100 cavalos, é uma versão de potência reduzida. Esse carro tinha outros motores a diesel, o 1.6 e o 2.0, mas esses eram projetos da PSA, não eram motores realmente Ford. O único motor realmente Ford a diesel que temos para esse carro é o 1.8 TDCi e é o motor que mais vendeu aqui em Portugal. Obviamente também tínhamos motores a gasolina. Eu vou pôr aí as opções de motor que esse carro tinha, realmente eram muitas. Esse carro tinha várias opções para você escolher. Obviamente, aqui em Portugal, a que vendeu mais foi essa aqui por questões de economia. Então esse motor é um dos motores mais econômicos que você podia pôr. E eu digo que esse carro podia ter amortecedores de capô, obviamente, porque é a categoria do carro e tudo, mas principalmente porque esse carro, tudo nele é meio pesado, sabe? Aquela noção de qualidade mesmo que você tem nos carros, de abrir a porta e a porta ser meio pesada e tudo. E esse capô é muito pesado. Se ele tivesse amortecedores, abrir esse capô seria muito mais confortável do que é, ok?
Então, pessoal, vamos agora andar com esse Ford e ver como é que é. Então, pessoal, eu sempre gostei dos Fords grandes. Obviamente, eu gosto muito de carros dessa categoria. Já tive Passat, já tive Vectra C. Já trouxe para vocês no canal. E esse carro é aquilo. Ele é um Ford que se aproxima de um carro de luxo. Então, você tem muitas coisas que são bastante modernas. Esse painel aqui digitalzinho realmente é uma coisa que chama atenção. É um carro com conforto excepcional. Você tem, por exemplo, suspensão independente na traseira. Então, realmente, se você procura um carro confortável, um carro para você viajar tranquilo, esse é o carro, sabe? Você realmente não precisa de investir num carro que tenha mais luxo do que esse para uso normal. Realmente não tem porquê. Então, o que eu noto, por exemplo, do Passat para esse carro aqui, que eu tinha um Passat B6, e esse carro, querendo ou não, ele é um concorrente direto do Passat B6. Então, o Passat, ele tinha uns acabamentos que tinham uma aparência mais de luxo do que esse carro aqui. Então, em questão de acabamentos, principalmente se estiverem todos em bom estado, né? Que nem sempre você encontra em carros dessa época. A gente sabe que o mundo real é a vida como ela é, né? Você não vai encontrar um carro desse impecável. Se você encontrar, o preço vai ser muito mais caro do que um carro igual esse aqui, mais rodadinho. O Passat, ele ganha em acabamento. Ele tem um acabamento melhor que esse carro aqui. Só que esse carro aqui, ele tem uma dinâmica de direção, na minha opinião, superior ao Passat. Então esse carro, mesmo ele sendo grandão, ele parece que é mais divertido de dirigir, ele é mais manobrável do que um Passat. E o Passat já é bom. E o Passat B6 nunca foi um carro que parecia um barcão nem nada. Ele é um carro, pro tamanho dele, é um carro bem ágil. Mas esse carro aqui realmente tem um pouquinho mais de diversão, ele te dá mais feedback. Principalmente que essa direção aqui é uma direção hidráulica e não elétrica. O Passat é 100% elétrica, essa aqui é 100% hidráulica. Obviamente tem as vantagens e desvantagens. A direção elétrica pode dar problema elétrico e a direção hidráulica pode dar problema de vazamento. Isso são máquinas e máquinas podem dar problema. Mas em questão de feeling de direção, esse carro aqui é superior. Esse carro aqui realmente te dá um prazer de conduzir maior do que o Passat. O conjunto mecânico desse carro aqui é muito bom. Eu não posso falar pelas outras versões, mas essa aqui é a versão 1.8 TDCi. É um motor que eu achei que seria um motor super antiquado. Você vê ele desde os Escorts a diesel, você tinha um motor muito parecido com esse. Quando você levanta a tampa desse motor, é basicamente o mesmo motor do Escort, a diesel, 1.8. Só que é um carro que responde bem. É um carro que tem um consumo muito bom. Então, de média, eu estou fazendo 6 litros ao 100. Eu vou pôr para vocês quanto isso dá em quilômetros por litro, obviamente. Mas é um carro que, numa situação de estrada, andando aí a 120 por hora, ele certamente vai ser mais econômico que isso. Então, ele certamente vai fazer 20 km por litro, o que num carro desse tamanho, realmente é muito bom. Não dá para você exigir mais do que isso. Agora, vamos comparar com o que vocês conhecem. No Brasil, tinha o Fusion em vez de ter esse carro. Por quê? As razões foram várias. Primeiro, porque o Mondeo nunca fez sucesso no Brasil. Então, nas 3 gerações que esse carro era chamado Mondeo no Brasil, não vendeu. Simplesmente isso. É um carro que perdeu muito para os Vectras da época. Até para o Maré, o Mondeo perdeu muito. Então, o Vectra vendia muito. O Maré era em segundo lugar na categoria. E o Mondeo estava lá no meio. Você raramente, principalmente Mondeo de terceira geração, que é o antes desse, você raramente vê um no Brasil. Então o Fusion foi uma escolha mais adequada pensando nisso. Foi um nome novo que o pessoal não conhecia. E aquele carro lá, podem ver que ele não tem nada de parecido com esse carro aqui. Porque aquele carro lá é um projeto da Mazda, que no tempo que a Ford tinha uma parceria grande com eles, né? E eles lançaram aquele carro para o mercado americano e a Ford do Brasil decidiu que era bom trazer para ela também. E foi o sucesso que foi. A gente sabe que o Fusion no Brasil, principalmente para um carro importado, para um Ford importado, ele fez muito sucesso. Para a segunda geração do Fusion, trouxeram o Mondeo. Então o Mondeo que saiu depois desse é exatamente igual ao Fusion novo que tem no Brasil. A última geração do Fusion, né? Então
vocês podem ver que o Brasil compraria assim um Mondeo se não tivesse o nome de Mondeo, né? Como a gente já notou. Agora, se formos comparar exatamente aquele Fusion lá com esse carro aqui, cada um tem vantagens e desvantagens. Esse carro aqui, ele dá a impressão de ser mais moderno, ele tem uma aparência mais assim de carro de luxo, enquanto que o Fusion que vendeu no Brasil é um carro que ele é grande. Ele é grande primeiro e luxuoso depois. Esse carro aqui, ele é luxuoso e ele é grande por posicionamento mesmo, sabe? Só que os acabamentos internos têm menos qualidade do que esse aqui. E esse aqui tem um estilo mais modernizado, né? Que ele já se parece um pouco com o New Fiesta. Já é a linha nova da Ford, né? Pra se dizer assim. Enquanto que aquele carro lá, ele é mais quadradão. Ele tem esse estilo mais conservador, digamos assim. Ambos são bons carros e são carros pro mercado deles, né? Obviamente, se aparecer um desse aqui no mercado brasileiro, vai ser difícil de achar peças. E da mesma forma, se aparecer um Fusion aqui, que nunca foi vendido, da primeira geração, vai ser difícil de achar peças para ele. Temos que saber os mercados de cada carro, né? Esse carro aqui na Europa é super conhecido, vendeu bastante. É um carro que dá para manter muito bem aqui. E realmente, né? Nessa categoria de carros, as coisas que você vê como luxo, você tem sempre, sabe? É garantido. Então, esse carro aqui, quase todos tinham ar-condicionado dual zone, tinha um sensor de chuva, tinha farol automático. Não te faltam itens de conforto aqui. É a categoria do carro, né, pessoal? Lembrando também que esse painel aqui com LCDzinho no meio não saiu em todos os carros. Então, nos Mondeos mais baratos, nos mais básicos mesmo, que tinha carros desse aqui que tinham calotas, tá? Não tinham nem rodas de liga leve. Nos mais básicos, você tinha um velocímetro semelhante ao que tinha no Focus que eu mostrei pra vocês no canal. Se vocês quiserem um carro desse e quiserem o painelzinho assim com o digital no meio, olhem, porque não é todos os carros que tem, ok? Pela quilometragem desse carro, vocês já conseguem ver que é um carro super durável. Esse carro aqui não está no motor original dele, então o motor original dele pifou perto dos 400 mil, mas é um carro com mais de 400 mil que está ainda bom de mecânica, bom de suspensão, bom de câmbio. Então realmente é uma plataforma durável, sim. Obviamente que foi um carro que andou na Europa a vida toda, né? Não passou por estradas muito esburacadas, nem nada do tipo, mas vocês podem saber que se durou isso é porque um pouquinho de qualidade tem, tá? Não é qualquer coisa que dura isso, não. Muitos carros, mesmo aqui na Europa, vão pro desmanche muito antes dos 400 mil quilômetros, vocês podem ter a certeza. E nessa geração de Mondeo também, podemos notar que a Ford investiu muito em percepção de qualidade. Então, esse carro aqui, você sente, quando você fecha a porta, quando você fecha um porta-mala, essas coisas assim, você sente um peso que você não sentia na geração passada desse carro. Então, a geração passada sempre era comparada com o Passat e sempre perdia em percepção de qualidade, que o Passat ele já tinha aquela estrutura da Volkswagen mais rígida, né? E esse carro aqui melhorou bastante nisso. Tudo nele tem um certo peso. No que você liga os piscas, você sente a resposta nos botõezinhos mesmo, sabe? É muito mais sensorial, te mostra muito mais uma sensação de qualidade, o que, na minha opinião, é muito bom. Ah, pessoal, e além disso, esse carro existiu também em versão Wagon, SW, e versão hatch também. Então a versão hatch desse carro é quase igual, muda o porta-malas, a caída do porta-malas e um pouquinho do lateral traseiro ali. Na minha opinião, eu prefiro o sedã, eu acho mais harmonioso o desenho, mas o hatch certamente é mais prático, principalmente a abertura do porta-malas dele é maior, né? É mais prático de você guardar coisas dentro dele. Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistirem e até um próximo vídeo.